Fala pessoal, fazendo então uma revisão para a prova de raciocínio lógico, vamos lá para a questão 1. Diz assim: Juliana cortou a folha quadriculada representada abaixo ao longo da linha mais grossa, né? Então aqui ela fez todo o recorte e separou em duas figuras. Eu pintei para representar melhor essas duas figuras. Ela obteve dois pedaços com diferentes perímetros. Qual é a diferença entre esses perímetros? Beleza, vai lá e conta, né? Quantos pedacinhos desse tem de 1 centímetro. Lembrando que é só a beiradinha, né? Então, tu vai contar todo o contorno dessa figura aqui, de rosinha, né? E toda a de verde. Vai dar um total de 62,44, que diminuído dá 18. Outra coisa, repara que toda essa parte escura aqui, essa linha mais grossa, é o que tem em comum, né? Então, só conta o que eles têm de diferença, que é esse pedacinho aqui no verde, certo? E esse pedacinho aqui de fora. Eita, que meu contorno tá maravilhoso, né? No roxo, no rosa, sei lá, certo? Então faz a diferença entre os dois que vai dar a mesma coisa, ok? 2. Sendo, olha só, se tu começar por esses dois de cima, tu vai ter várias coisas para chutar. 0 e 14, 1 e 13, 2 e 12, e assim vai. Então a gente não pode começar ali por cima, porque tem várias possibilidades, né? E talvez o que tu chame de resposta aqui não seja na de baixo. Então tem que achar uma resposta que seja válida em todos, né? Seguinte, olhando essa última linha aqui, tu tem que achar um número que multiplicado por 6 que dá 60. Só existe um. Então a gente começa por ele, né? Que é o 10. Se esse cara é o 10, esse cara aqui também tem que ser o 10, né? Porque é a mesma figura. Então aqui a gente já sabe que é 10. Deixa eu trocar de cor para ficar melhor. Aqui, quem que vezes 10 dá 80? O 8. Então esse cara também é 8. Então aqui também é 8 e aqui também é 8. E esse cara aqui é quem? Somado com 8 dá 14, que é o 6. Então esse cara aqui é o 6. Efetuando a conta, olha só. 8 mais 10 dividido por 6, que dá 18 dividido por 6, que dá 3, né? Somando 8 dá 11. Primeira fração, depois soma 8, né? Questão 3. Olha só, tem que perceber um padrão aqui. Repara que esse menos esse dá esse. Esse mais esse dá esse aqui. Então, olha só. Esse mais esse tem que dar esse, e esse menos esse tem que dar esse. Repara que essa antes diminuía, essa agora somou, então essa agora vai diminuir, certo? Alterando a ordem. Então, 8 menos 2 dá 6, 3 mais 2 dá 5. Fechou, então nossas respostas são 7 e 2. Sempre tem um padrãozinho aí que a gente tem que perceber, certo? 4. Assinale a opção correta. Então, olha só, esse cara aqui é um 2, esse é um 3... Esse é um 3, então 2 vezes 3 dividido por 3, tá aqui. Mais 2, 1, ou seja, 21. Então aqui posso anular o 3, né? Ou faz 2 vezes 3 que dá 6, 6 dividido por 3 dá 2. 2 mais 21 dá o 23, então esse cara é o 2 e esse é o 3, certo? 5. O esquema abaixo representa a subtração de dois números inteiros, no qual alguns algarismos foram substituídos por letras x, y, z e t, certo? Então, olha só, quem que eu teria que botar aqui para diminuir de 6 para dar 4? O 2, né? Repara aqui que o x está aqui em cima, eu vou diminuir 9 e tem que dar 8. Repara que eu não posso botar 1, né? O 2 vai ser um cara maior do que 10, né? Porque tu está diminuindo 9 e dá um cara menor. Então, a gente tem que botar um cara aqui e pegar emprestado da frente para virar o 12, 13, 14, 15 e assim vai. O cara que dá certo é o 17, portanto o x é o 7, e tu vai pegar emprestado do 9, que vai virar 8, para esse cara aqui virar 17. 17 menos 9 dá 8. Aqui, como tu pegou emprestado, vai ficar 8 menos 0, que é 8. E 4 menos 1 dá o 3, né? Então, nossos caras são 7, 1, 2 e 8, que é a soma dá 18, certo? 6. André, Bernardo e Carlos retiraram, respectivamente, meio, 2 sétimos e 1 14avos do total de doces de um pacote. Quem retirou o menor número de doces? Opa, aqui eu botei o maior. Ok, o menor número de doces. Se a gente olhar as frações assim, não tem como perceber muita coisa, né? Então a dica é, já que a questão B vai pedir que a gente resolva uma continha com essas frações, transforma elas em frações equivalentes de maneira que o cara aqui de baixo seja o mesmo. Ou seja, tira o MMC entre elas e tenha frações equivalentes. Com frações equivalentes com o mesmo denominador, né? Quando ele tem o mesmo denominador, tu consegue verificar melhor quem é maior. Porque olha só, o 1 meio
Com 14 embaixo, aumentou 7 vezes. Então, aqui em cima, aumenta 7 vezes. Tira o MMC dos 3, né? Que vai dar 14. O 7 aumentou 2 vezes, o 2 aumenta 2. O 14 não aumentou, o 1 também não aumenta. Olhando essas 3 frações, quem é a menor? Olha só, é esse cara aqui, né? Porque de 14 partes, só tem 1, certo? Então, aqui, na verdade, é o Carlos, certo? Se tivesse perguntado quem tinha mais, daí seria o André, como estava antes, certo? B. A quantidade de doces que restou no pacote corresponde a que fração do total? Então, o total é se eu tivesse os 14 pedaços dos 14 pedaços que existem, né? Só que eu não tenho isso, porque a gente tirou já a parte do André, Bernardo e Carlos, né? Então, eu vou fazer menos o que os 3 têm junto. Ou faz 14 sobre 14, menos essa, menos essa, menos essa. Somando os 3, como a gente já agilizou a conta aqui no começo, ó, já estava todo mundo com 14 embaixo, é só somar esses caras aqui em cima. Então, vai ficar 14 sobre 14 menos 7 com 4 dá 11, com 1 dá 12. Então, menos 12 sobre 14, certo? E aí, 14 menos 12 dá 2 sobre 14. Quando está tudo com o mesmo denominador, fica tudo bem simples, né? Só simplifiquei o 2 sobre 14 para 1 sétimo, certo? A C ali foi anulada. Questão 7. Tá dizendo, tipo assim, que tu tem que andar por essas varetinhas, né? De bolinha em bolinha. E quando tu anda por cima dessa bolinha, tu vai ter que multiplicar o valor da bolinha no final. E tu quer que esse valor seja 45. Então, primeiro passo, fatora o 45 para te saber por quem que tu pode andar. Tu pode andar pelo 3, e pelo 5, certo? Na verdade, tu tem que passar pelo menos por eles aqui, certo? Então, assim, eu vou começar aqui no 3. E aí eu vou lá pro 1. E aí eu vou lá pro 5. Daí 3 vezes 1 vezes 5 deu 15. Aí eu vou ter que voltar pro 1, que dá 15 ainda. Que volto pro 3, que dá 45. Se eu for para qualquer outro lugar, já não vai dar certo. Então o nosso caminho é esse. Outro caminho que podia ter feito era podia começar pelo 5, né? Ia dar na mesma. E aí, aliás, se começasse pelo 5, tu ia pro 1, ia pro 3, ia pro 1 e ia voltar pro 3, tá? Porque tinha que passar 2 vezes pelo 3 e uma só pelo 5. Certo? Então ficava de estratégia de vocês. 8. Qual número está faltando? Olha só a lógica. 8 e 9, a diferença é 1. 8 e 14, a diferença é 6. Quem que é a diferença entre esse número e 16 dá 7? É o 23. 23 menos 16 dá 7. Outra lógica que tinha era 16 menos 8 dava esse cara. 7 menos 1 dava esse cara. Então, esse menos esse cara tinha que dar esse terceiro, certo? 9. A 9 é aquela em que a gente podia lá pegar o dado, né? Que eu já pedi para vocês trazerem. E aí, faz essa experiência com o dado, certo? Girando o dado, tu vai ter que ele vai parar aqui com 5 para baixo, depois com 3 para baixo, com 2 para baixo, 1 para baixo, 4 para baixo. E por último, ele vai terminar com 5 para baixo. Se o 5 está para baixo, do outro lado tem que ser aquele cara aqui, a soma dá 7, né? Que tá aqui, ó, que a soma dá sempre 7. Então, se embaixo era 5, em cima tinha que ser o 2, certo? 10. A peça da figura 1 foi montada juntando-se duas peças, sem sobreposição, ou seja, não podia ficar uma por cima da outra, né? Uma das peças utilizadas foi essa daqui. Então, olha só, fiz o desenhozinho dela aqui, deitadinha na figura. Essa figura aqui que sobrou é quem? Não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. Sobrou essa daqui, né? Que encaixa perfeitamente, certo? Pode ver que a maioria das peças, se a gente tentasse encaixar lá, não fecharia. Meio que ia isolar um pedacinho que não tinha peça para colocar ali, tá? 11. Na sequência de quadros abaixo, uma bolinha e um triângulo caminham no sentido horário pelas casas azuis. Só que a bolinha pula uma casinha e vai para outra, e o triângulo só vai de uma em uma. Aí tá pedindo para te desenhar o quadro 6 e 7. Então, olha só, o triângulo tava aqui, vai pular uma para frente, ele vai para cá. A bolinha, como pula de duas em duas, ela vai para cá, né? E o triângulo vai para cá. Então, fiz o desenho. Agora, o triângulo vai andar uma para frente, vai vir para cá, e a bolinha pula duas. Então, tá aqui. Certo? Era fácil, né? Na B, pede qual é a sequência em que o triângulo e a bolinha vão estar na posição inicial. Ou seja, que o triângulo vai parar aqui e a bolinha vai parar aqui. Repara que na figura 8, o triângulo vai estar aqui, certo? E a bolinha vai estar aqui. A 9, o triângulo vai estar aqui e a bolinha vai estar aqui, que era onde eles estavam inicialmente. Então, a resposta aqui é no quadro 9, certo? Tranquilo? Essa aqui dava para fazer o experimento, né? 12. Essa 12
Assim como o sexto teve a questão de desafio para pensar, essa aqui é de vocês. Fica para vocês pensarem, é um pouco mais de lógica mesmo. E aí fica um desafiozinho aí para vocês pensarem. Não cai em prova, tá? 13. De quantas maneiras podemos escolher um chefe, um tesoureiro e um secretário? Ou seja, o que está variando é o chefe, tesoureiro e secretário. Sendo que há 10 candidatos a chefe, 20 a candidatos a tesoureiro e 30 a secretário. Ok. Para chefe, então, tem 10 possibilidades. Para tesoureiro, 20. E para secretário, 30. Então, princípio da contagem, né? Então, a gente vai lá, multiplica os 3 e a gente vai ter 6.000 maneiras de escolher. Isso aí, né? Não é pouca coisa, né? 14. Numa cidade, os números de telefone têm 6 algarismos, ou seja, tu tem 6 coisas variando. Determine A. O número de telefones que podem ser formados, sabendo que os números não podem começar por 0. Então, para esse cara aqui, não pode ser o 0, né? Mas pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ou seja, tu tem 9 possibilidades. Esse cara aqui pode ser o 0. Então, tu tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ou seja, 10 possibilidades para esse cara. Para esse cara também vai ser 10, para esse também, para esse também e para esse também. Dando um total de 900.000 possibilidades de números de telefone. Certo? Letra B. O número de telefones que terminam com 8. Ou seja, se esse cara tem que ser 8, quantos 8 de possibilidade tu tem? Um só, né? Só existe 8, ponto. Então, a possibilidade para esse cara aqui no último é 1. Para esse cara aqui, a gente já sabe que não pode ser 0, né? Então, tu vai ter 9 possibilidades. Aqui continua com 10, 10, 10 e 10, certo? E aí dá um total de 90.000 possibilidades, certo? 15. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 3, 5, 6, 7, 8? Então aqui, para esse primeiro cara, quantas possibilidades tu tem? 1, 2, 3, 4, 5, né? Para esse segundo, um já foi escolhido aqui, né? E tu não pode repetir ele. Então, para cá, tu só vai ter 4. Para esse cara aqui, já foi um escolhido no primeiro e um escolhido no segundo. Então, esse cara só tem 3 possibilidades. Esse cara aqui, já foram escolhidos 3 números. Então, esse cara aqui só tem 2 possibilidades, certo? Então, o total de possibilidades é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que dá 120 possibilidades. Tranquilo? 16. Um salão possui 10 portas. Pergunta-se: A. Quantas são as possibilidades de uma pessoa entrar no salão e sair dele? Ou seja, o que está variando é a tua porta de entrada e a tua porta de saída, né? Para entrar, tu tem quantas portas? 10, né? Então, tu tem 10 possibilidades. E para sair, tem as mesmas 10, né? Do jeito que tu entrou, tu sai. Então, no total, tu vai ter 100 possibilidades. Mas e se tu quiser entrar por uma porta e tu não quer mais sair por ela? Tu quer entrar por uma porta e sair por outra? Então, olha só, tu vai ter 10 possibilidades para entrar, mas para sair, tu não pode sair pelaquela que tu já entrou. Então, das 10 portas, tu eliminou uma. Então, tu tem 9 possibilidades, dando um total de 90 possibilidades, ou 90 maneiras diferentes de tu entrar e sair, certo? 17, então, para finalizar, diz assim: em uma caixa havia 6 bolas, sendo 3 vermelhas, 2 brancas e uma preta. Renato retirou 4 bolas. Qual afirmação a respeito das bolas retiradas é correta? Letra A. Pelo menos uma das bolas é preta. Tá, mas olha só. E se ele for bem azarão lá e tal, e tirar 3 bolas vermelhas e uma branca? Ele não tirou nenhuma preta, né? Isso pode acontecer. Então a resposta A não está correta. Letra B. Pelo menos uma das bolas é branca. Então, opa, eu acho que eu falei a resposta da B na A, né? Mas enfim, vou repetir aqui. A da B. Vamos supor que ele pegue 3 bolas vermelhas e uma branca. Daí ele não pegou a preta, né? E na branca, vamos supor que ele pegou as 3 vermelhas e uma preta. Ele pegou as 4 bolas, fechou, mas não pegou nenhuma bola branca, né? Isso pode acontecer, então eliminou também. Letra C. Pelo menos uma das bolas é vermelha. Então vamos supor que ele tirou primeiro a preta, depois ele tirou as 2 brancas. Beleza, tirou as 3. Só que daí na quarta, obrigatoriamente, uma tem que ser vermelha, né? Se ele for o mais azarão possível, é isso que vai acontecer, ele tirar uma bolinha vermelha. Então tá certo, não tem como ele não tirar uma bola vermelha, certo? Então é isso aí. Estudem bastante a apostila, lá na nossa listinha ali estão os exercícios que é para te estudar, né? Os que não estiverem listados ali, não estudem, porque não vai cair em prova. Na maioria das vezes, acabou tendo um conteúdo que não era condizente pra gente, certo? Então, estudem bastante essa lista, estudem os exercícios do livro. A prova é totalmente baseada nessas 2 partes, né?
Então, é isso. Eu espero que essa revisão tenha ajudado vocês. Bom estudo e boa prova. Até a próxima aula.